Existe um dia no calendário da igreja em que a missa não é celebrada, em nenhuma igreja do mundo, em nenhum idioma, em nenhum continente. O altar fica nu, sem toalha, sem velas, sem flores. O sacrário fica aberto e vazio. Os sinos não tocam. É o único dia do ano inteiro em que isso acontece. Esse dia é a Sexta-feira Santa. A razão é tão simples quanto devastadora. Não se celebra a missa porque não há necessidade de tornar presente no altar o sacrifício de Cristo. Nesse dia, o sacrifício está acontecendo ao vivo. Não no altar, na cruz. A missa é o memorial do que aconteceu na Sexta-feira Santa. Quando a própria Sexta-feira Santa chega, o memorial se cala diante da realidade. O símbolo se curva diante do acontecimento. E a igreja inteira mergulha num silêncio que dura até a vigília pascal. Esse detalhe litúrgico, que a maioria dos cristãos desconhece, revela algo sobre a Sexta-feira Santa, que muda completamente a forma como olhamos para esse dia. Não é apenas o dia em que Jesus morreu. É o dia em que o próprio céu ficou em silêncio. Os evangelhos registram que do meio-dia às 3 da tarde, trevas cobriram toda a terra. Não era um eclipse natural, porque a Páscoa judaica sempre cai durante a lua cheia, e eclipses solares só acontecem durante a lua nova. Era algo que a ciência não explica e que a fé contempla em silêncio reverente. A criação inteira reagiu ao que estava acontecendo no Gólgota. O sol se escondeu. A terra tremeu. As rochas se partiram, como se o universo inteiro reconhecesse que o seu Criador estava entregando a vida. Na liturgia da Sexta-feira Santa, os fiéis participam da celebração da Paixão do Senhor, que não é uma missa, mas uma ação litúrgica própria, dividida em 3 partes: a liturgia da palavra, com a leitura solene da Paixão segundo São João, a adoração da cruz, quando o crucifixo é apresentado à comunidade e cada pessoa se aproxima em veneração, e a comunhão com hóstias consagradas na véspera, na missa da Quinta-feira Santa. É o único dia do ano em que a comunhão é distribuída sem que haja consagração naquele momento. Tudo aponta para a mesma verdade. Nesse dia, o sacrifício não precisa ser representado no altar. Ele está acontecendo. Mas a Sexta-feira Santa não é apenas uma história de dor. É, paradoxalmente, a maior história de amor já contada. Porque na cruz, Jesus não ficou em silêncio. Ele falou 7 vezes. 7 palavras que, reunidas, formam o testamento mais profundo que alguém já deixou ao morrer. 7 palavras sobre perdão, promessa, família, abandono, sede, consumação e entrega. Cada uma delas é uma janela aberta para o coração de Deus. E ao pé da cruz, de pé, sem desmaiar, sem fugir, estava uma mulher. A mesma mulher que o segurou quando era recém-nascido em Belém. A mesma que o buscou no templo quando tinha 12 anos. A mesma que esteve nas bodas de Caná quando ele transformou água em vinho. Maria não abandonou o filho, e o filho não a esqueceu, mesmo na hora mais extrema. Para entender a Sexta-feira Santa, é preciso ouvir essas 7 palavras uma a uma, e entender o que cada uma delas diz sobre quem Deus é e sobre quem nós somos. Na manhã daquela sexta-feira, Jesus já havia passado a noite inteira sendo interrogado. Primeiro diante do sumo sacerdote Caifás, onde foi acusado de blasfêmia por declarar-se filho de Deus. Depois foi levado ao governador romano Pôncio Pilatos, que o interrogou e concluiu: "Não encontro culpa alguma neste homem." Pilatos o enviou a Herodes, que também não o condenou. Pilatos tentou soltá-lo, oferecendo ao povo a escolha entre Jesus e Barrabás, um prisioneiro condenado. O povo escolheu Barrabás. O que impressiona nos relatos dos evangelhos não é a acusação dos inimigos, é o silêncio de Jesus diante deles. Mateus registra que quando o sumo sacerdote o interrogou, Jesus não respondeu. Pilatos ficou espantado. "Não ouves de quantas coisas te acusam?" E Jesus não respondeu uma só palavra, de modo que o governador ficou muito admirado. Séculos antes, o profeta Isaías havia descrito esse momento com uma precisão que faz o coração parar. Como ovelha levada ao matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus não se calou por fraqueza.
Calou-se por escolha, tinha poder para responder. Na noite anterior, no Getsêmani, ele disse a Pedro que poderia pedir ao Pai e receberia 12 legiões de anjos. Mas não pediu. Não porque não pudesse, porque não quis. O silêncio de Jesus diante de Pilatos é o mesmo silêncio que Deus guarda diante do sofrimento humano. Não é ausência, não é indiferença, não é abandono. É respeito pela liberdade. É amor que não se impõe pela força. É poder que se contém para que o amor possa agir do modo mais profundo e mais livre. Santo Agostinho escreveu que Jesus se calou diante dos acusadores não porque não tivesse o que dizer, mas porque sabia que nenhuma palavra mudaria aqueles corações endurecidos. O silêncio de Jesus era mais eloquente que qualquer discurso. E o mundo inteiro, 2000 anos depois, ainda ouve esse silêncio. Pilatos sabia que Jesus era inocente. O Evangelho de Mateus registra que até a esposa de Pilatos mandou um recado urgente durante o julgamento. Não te envolvas com esse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. A tradição oriental deu a essa mulher o nome de Cláudia Prócula e a venera como santa, por ter sido a única voz pagã a defender Jesus durante o julgamento. Mesmo assim, Pilatos cedeu. Lavou as mãos diante da multidão, dizendo: sou inocente do sangue deste justo, isso é convosco. A cena se tornou símbolo universal da covardia dos que têm poder para fazer o certo e escolhem a conveniência. Lavar as mãos não limpa a consciência. Pilatos sabia disso, mas o medo de perder a posição foi mais forte que a voz da verdade. E enquanto isso, Jesus permanecia em silêncio. O profeta Isaías, séculos antes, havia descrito esse momento com uma precisão que emudece. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53 é o capítulo mais citado pela igreja primitiva em relação à paixão. Nele, o profeta descreve alguém que não tinha beleza nem esplendor que atraísse o nosso olhar, que foi desprezado e rejeitado entre os homens, que tomou sobre si as nossas dores e que por suas feridas fomos curados. Esse texto foi escrito 700 anos antes de Cristo e descreve a Sexta-feira Santa como se o profeta estivesse presente. A tradição da Igreja contempla o caminho que Jesus percorreu entre o pretório de Pilatos e o Gólgota, como a via dolorosa. Ao longo desse caminho, a piedade cristã identifica 14 estações, cada uma marcando um momento específico. Peregrinos de todo o mundo percorrem essa via em Jerusalém até hoje, rezando em cada estação. É um dos exercícios espirituais mais antigos da cristandade, praticado desde pelo menos o século V. Não vamos descrever o sofrimento físico, porque os evangelhos também não se detêm nele. Mateus, Marcos, Lucas e João dedicam cada um apenas uma frase ao momento central da crucificação. Marcos escreve simplesmente: e o crucificaram. 2 palavras em grego, nenhuma descrição, nenhum detalhe anatômico, nenhuma ênfase na dor. Os evangelistas sabiam que o público do primeiro século conhecia perfeitamente o que significava a cruz. Não precisavam descrever. E nós, 2000 anos depois, fazemos melhor em seguir o exemplo deles. Contemplar o mistério com reverência e fé, não com curiosidade. Porque o que os evangelhos descrevem em detalhe não é o que aconteceu ao corpo de Jesus. É o que saiu da boca dele. É o que aconteceu no coração dele. É o que ele disse enquanto estava entregando a vida. E foi ali naquele momento em que qualquer pessoa estaria consumida pela própria dor que Jesus revelou com mais clareza quem Deus realmente é. Não nos seus milagres, não nos seus sermões, na cruz, nas suas últimas 7 palavras. A primeira palavra: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas é o único evangelista que registra essa frase, e ela muda tudo. O primeiro som que saiu da boca de Jesus na cruz não foi um grito de dor, foi uma oração de misericórdia. Jesus não esperou que pedissem perdão, não esperou que reconhecessem o erro, não impôs condições, perdoou antes de ser pedido, enquanto estava sendo ferido, no exato momento em que teria todo o direito humano de pedir justiça. São João Crisóstomo, um dos maiores pregadores da história da Igreja,
escreveu que essa frase não apenas perdoa os que o mataram, mas os defende diante do Pai, como um advogado defende o réu em um tribunal. Jesus não acusou, defendeu. E, com isso, estabeleceu para sempre o padrão cristão do perdão. Não se perdoa porque o outro merece. Perdoa-se porque o amor é maior que a ofensa, porque o perdão é a linguagem de Deus, e quem perdoa fala a língua do céu. A segunda palavra: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Um dos condenados ao lado de Jesus o reconheceu como inocente e pediu: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus é das mais consoladoras de toda a Escritura. Não disse, talvez. Não disse depois de purificação. Disse hoje. Com uma única frase, Jesus abriu as portas do paraíso para um homem que não tinha nenhum mérito, nenhuma obra, nenhuma tradição religiosa. Tinha apenas um pedido sincero, feito no último instante possível. A tradição o chama de bom ladrão e lhe deu o nome de Dimas. Ele é o primeiro santo canonizado por Jesus pessoalmente. A terceira palavra: mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Apenas João registra esse momento, porque João era a pessoa a quem Jesus se dirigiu. Maria estava ao pé da cruz. Não fugiu, não desmaiou, não se escondeu como a maioria dos discípulos. O Evangelho usa uma palavra precisa para descrever a posição dela: de pé. Em latim, stabat. Dessa palavra, nasceu um dos hinos mais antigos e mais cantados da cristandade, o Stabat Mater, que por séculos ecoou nas igrejas durante a Semana Santa. Maria estava de pé, enquanto assistia à morte do filho. De pé, enquanto a espada de Simeão atravessava sua alma. De pé quando tudo ao redor desmoronava. A tradição da igreja venera Maria nesse momento como Nossa Senhora das Dores. O profeta Simeão, quando Jesus era um recém-nascido apresentado no templo, 33 anos antes, disse a Maria: uma espada traspassará a tua alma. Naquele momento, ao pé da cruz, a espada chegou. Mas Maria não se quebrou. E Jesus, no auge do seu próprio sofrimento, não pensou em si. Pensou na mãe. Entregou-a aos cuidados de João. E com esse gesto, segundo a fé católica, entregou Maria como mãe espiritual de todos os discípulos, de todos os fiéis, de toda a igreja ao longo dos séculos. Desde aquele momento, diz João, o discípulo a acolheu em sua casa. Cada cristão que chama Maria de mãe está respondendo ao pedido que Jesus fez da cruz. Não é uma devoção inventada depois. Nasceu ali, naquela hora, da boca do próprio Cristo. A quarta palavra: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus e Marcos registram essa frase, e a registram na língua original. Eloi, Eloi, lema sabachthani. É o início do Salmo 22, um salmo que começa com abandono, mas termina com vitória. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Jesus não estava em desespero, estava orando. Estava citando a Escritura no momento mais difícil da sua existência terrena. Qualquer judeu que ouvisse as primeiras palavras desse salmo conheceria o restante. E o restante é uma profissão de fé. Ele não desprezou nem rejeitou a aflição do oprimido. Não escondeu dele o seu rosto. Quando clamou, ele ouviu. O que torna essa palavra ainda mais profunda é que o Salmo 22 descreve, com séculos de antecedência, detalhes que se cumpriram naquele momento. Dividiram as minhas vestes entre si e lançaram sorte sobre a minha roupa. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. O grito de abandono era, na verdade, a oração de alguém que sabia exatamente onde estava na história da salvação. Jesus estava dizendo: estou vivendo o Salmo 22, e quem conhece o Salmo sabe como ele termina. A quinta palavra: tenho sede. A frase mais curta. 2 palavras. João registra que Jesus disse isso para que a Escritura se cumprisse. Ofereceram-lhe vinagre numa esponja presa a um ramo de hisopo, a mesma planta que os israelitas usaram para pintar as portas com o sangue do cordeiro na primeira Páscoa no Egito. O detalhe não é acidental. João, que estava presente, viu o hisopo e entendeu.
O Cordeiro de Deus estava cumprindo o que a Páscoa antiga havia apenas antecipado. Mas a sede de Jesus não era apenas física. Santo Agostinho escreveu: ele tinha sede da nossa fé, tinha sede da nossa salvação, tinha sede de ser amado. A sexta palavra está consumado. Em grego, uma única palavra, tetelestai. Esse verbo era usado em documentos comerciais do primeiro século para indicar que uma dívida havia sido paga por completo. Quando um devedor terminava de pagar o que devia, o credor escrevia tetelestai sobre o documento: pago integralmente. Quando Jesus disse tetelestai, não estava dizendo acabou no sentido de derrota, não estava suspirando de exaustão. Estava fazendo uma declaração de vitória. Estava dizendo: a dívida está quitada, a missão está completa. O que o Pai enviou o Filho para fazer está feito. Não falta nada, não sobra nada. O pecado de Adão, a dívida de toda a humanidade, a distância entre o céu e a terra, tudo foi coberto, está consumado. São João Paulo II comentou que essa palavra não é o grito de quem sucumbe, mas de quem cumpre até ao fim a obra que lhe foi confiada. A sétima palavra: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É uma citação do Salmo 31. E aqui está um detalhe que comove profundamente. Essa era a oração que as mães judias ensinavam aos filhos pequenos para rezar antes de dormir. Era a primeira oração que uma criança judaica aprendia. Jesus morreu rezando a oração que Maria lhe ensinou quando era menino em Nazaré. O círculo se fechou com uma beleza que nenhum escritor humano seria capaz de inventar. A vida de Jesus começou nos braços de Maria em Belém. Terminou nos braços do Pai, no Gólgota. A primeira e a última palavra que Jesus pronunciou na cruz foram dirigidas ao Pai. A vida inteira dele, do nascimento à morte, foi uma conversa com o Pai. E a morte não interrompeu essa conversa, apenas a completou. Quando Jesus expirou, diz o Evangelho, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Esse véu era uma cortina enorme, tecida em lã e linho, que separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do universo judaico, onde a presença de Deus habitava, do restante do templo. Nenhum ser humano podia entrar ali, exceto o sumo sacerdote, uma única vez por ano, no dia da expiação, e mesmo assim carregando sangue de sacrifício. Quando o véu se rasgou, de cima para baixo, como se uma mão invisível o tivesse aberto desde o alto, o acesso a Deus foi aberto, para sempre, para todos, sem intermediários humanos, sem restrições. O que o templo restringia durante séculos, a cruz liberou num instante. São Paulo, na carta aos Hebreus, escreveria depois: temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que ele inaugurou para nós através do véu. O véu rasgado é a imagem mais poderosa de toda a Sexta-feira Santa. Deus abrindo com as próprias mãos a porta que separava o céu da terra. E o centurião romano que comandava a execução, um pagão que provavelmente nunca havia lido uma linha da Escritura de Israel, que estava ali apenas cumprindo ordens, olhou para Jesus e disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A primeira confissão de fé depois da cruz não veio de um discípulo, não veio de um sacerdote, não veio de um teólogo, veio de um soldado romano, um estrangeiro, um inimigo. Como se a cruz tivesse o poder de abrir os olhos de quem está mais longe. Enquanto Jesus estava na cruz, a maioria dos discípulos havia fugido. Pedro, que prometera morrer ao lado dele, havia negado 3 vezes na noite anterior. Os outros se esconderam. Mas ao pé da cruz, além de Maria e João, estavam também Maria Madalena e outras mulheres que o haviam seguido desde a Galileia. Os que ficaram foram, em sua maioria, mulheres. A coragem feminina naquele momento é um dos fatos mais significativos e menos comentados da paixão. Maria, ao pé da cruz, vivia o que a tradição católica chama de as dores de Nossa Senhora. Desde os primeiros séculos, a Igreja contempla 7 dores de Maria, cada uma correspondendo a um momento da vida de Jesus em que a espada profetizada por Simeão atravessou o coração dela. A primeira dor, a profecia de Simeão no templo,
quando o velho justo segurou o menino nos braços e disse à mãe jovem que uma espada traspassaria a sua alma. A segunda, a fuga para o Egito, carregando o filho na escuridão da noite para escapar da perseguição de Herodes. A terceira, a perda de Jesus aos 12 anos durante a peregrinação a Jerusalém. 3 dias de angústia sem saber onde ele estava. A quarta, o encontro com Jesus no caminho do Gólgota, vendo-o carregando o peso destinado a ele. A quinta, estar ao pé da cruz assistindo à morte do filho sem poder impedi-la. A sexta, receber nos braços o corpo do filho depois que foi descido da cruz, o momento que a arte cristã imortalizou na Pietà Michelangelo. A sétima, o sepultamento, quando a pedra foi rolada e o silêncio engoliu tudo. Cada uma dessas dores foi uma participação silenciosa no mistério da redenção. Maria não pregou naquele dia, não escreveu cartas, não confrontou sacerdotes, não fez discursos, ficou de pé, e o seu estar de pé em silêncio, ao lado do filho que morria, é uma das imagens mais poderosas de toda a fé cristã. O Concílio Vaticano II ensina que Maria uniu-se com coração maternal ao sacrifício do filho, consentindo amorosamente na imolação da vítima que dela nascera. Não foi uma espectadora passiva, foi uma participante ativa, oferecendo ao Pai, junto com Jesus, toda a dor que atravessava sua alma. São João Paulo II, na encíclica Redemptoris Mater, escreveu que Maria viveu ao pé da cruz uma dimensão particular da sua maternidade, tornando-se naquele momento mãe de todos os que Jesus resgatou, mãe da Igreja, mãe de cada pessoa que se coloca aos pés da cruz com fé. Séculos depois, num lugar que parecia o oposto absoluto do Gólgota, mas que carregava o mesmo peso de inocência sacrificada, a mesma entrega se repetiu. Em julho de 1941, no campo de Auschwitz, na Polônia ocupada, um prisioneiro fugiu. Como punição coletiva, os guardas selecionaram 10 homens da mesma barraca para serem trancados numa cela subterrânea e condenados a morrer sem água e sem alimento. Quando um dos escolhidos, Franciszek Gajowniczek, um sargento do exército polonês, pai de 2 meninos, gritou em desespero, pensando na esposa e nos filhos que ficariam desamparados, um frade franciscano chamado Maximiliano Maria Kolbe, prisioneiro de número 16.670, saiu da fila, aproximou-se do comandante e disse com calma: "Sou sacerdote católico e estou velho. Quero morrer no lugar deste homem. Ele tem família, eu não tenho ninguém." Kolbe tinha 47 anos. O pedido foi aceito. Kolbe foi levado com os outros 9 condenados para a cela subterrânea do Bloco 13. Durante 2 semanas, ele sustentou os companheiros com orações, cânticos a Nossa Senhora e palavras de consolo. Bruno Borgowiec, o intérprete polonês que tinha acesso ao corredor, testemunhou que do interior da cela vinham sons de hinos e do rosário, como se aquele lugar de morte tivesse sido transformado em capela. Enquanto os outros iam sucumbindo um a um, Kolbe permanecia sereno, sentado com as costas apoiadas na parede, os olhos abertos, a expressão calma. Suas últimas palavras antes de morrer foram: "Ave Maria." Morreu na vigília da festa da Assunção de Nossa Senhora, a quem havia dedicado toda a sua vida e toda a sua obra missionária. Kolbe disse: "Eu quero ir no lugar deste homem." Jesus disse: "Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos." A frase de João 15:13, que Jesus pronunciou na Quinta-feira Santa durante a última ceia, foi vivida literalmente por Kolbe 20 séculos depois. O que Jesus fez no Gólgota pela humanidade inteira, Kolbe fez por um único homem, num lugar que parecia ter sido abandonado por Deus. E ao fazer por um, demonstrou que a cruz não é uma ideia abstrata do passado. É uma decisão concreta que pessoas reais tomam em momentos reais, quando o amor se torna mais forte que o instinto de sobrevivência. Gajowniczek, o homem que Kolbe salvou, sobreviveu à guerra. Viveu até 1995, alcançando 93 anos de idade. Passou o resto da vida contando ao mundo o que aconteceu naquele dia. Disse uma vez: "Enquanto eu tiver ar nos meus pulmões, considerarei meu dever contar a todos sobre o extraordinário ato de amor de Maximiliano Kolbe."
Esteve presente quando João Paulo II canonizou Kolbe em 1982 na Praça de São Pedro, em Roma. Na cerimônia, o Papa disse que Kolbe era o patrono do nosso difícil século. Um homem que provou que o amor é mais forte que a morte, mesmo nos lugares onde a morte parece ter vencido tudo. De volta ao Gólgota. Quando Jesus expirou, José de Arimateia, um membro do Sinédrio que havia se oposto em segredo à condenação, tomou uma decisão que mudaria a sua vida. Foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Marcos registra que Pilatos ficou surpreso ao saber que Jesus já havia morrido e mandou confirmar com o centurião antes de entregar o corpo. José trouxe um lençol de linho fino. Nicodemos, o fariseu que havia visitado Jesus secretamente à noite, há 3 anos, trouxe uma mistura de mirra e aloés, cerca de 30 quilos, uma quantidade reservada normalmente para o sepultamento de reis. Juntos, envolveram o corpo de Jesus nos lençóis com os aromas e o depositaram num sepulcro novo, escavado na rocha, num jardim próximo ao Gólgota. O sepulcro era propriedade de José. Nunca havia sido usado. Uma pedra grande foi rolada na entrada. Maria Madalena e Maria, mãe de José, ficaram sentadas diante do sepulcro, observando tudo. Queriam saber exatamente onde o corpo estava. Voltariam depois do sábado, para completar os rituais de unção que a pressa da sexta-feira não permitiu concluir. Não sabiam, naquele momento, que quando voltassem a pedra já teria sido removida. Era sexta-feira à tarde. O sol se punha sobre Jerusalém. O sábado começava, e com ele, o silêncio mais profundo de toda a história humana. A Sexta-feira Santa é o dia mais sombrio e mais luminoso do calendário cristão. Sombrio porque o inocente morreu. Luminoso porque morreu por amor. A cruz não é o fracasso de Deus, é o trono do amor, o lugar mais improvável do universo para encontrar a glória divina. E, no entanto, é exatamente ali que ela brilha com mais força. São Paulo escreveu aos Romanos: Deus demonstra o seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Não depois de nos tornarmos dignos, não depois de merecermos, enquanto ainda éramos indignos. Esse é o escândalo e a glória da cruz. O mesmo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A cruz é loucura para o mundo, porque o mundo mede o poder pela capacidade de destruir. A cruz mede o poder pela capacidade de amar. As 7 palavras de Jesus na cruz revelam 7 faces do amor de Deus. O perdão que não espera ser pedido, a promessa que acolhe quem chega no último segundo, a ternura que cuida da mãe mesmo no auge da dor. A honestidade que grita o abandono sem perder a fé. A humanidade que sente sede, a missão que se completa até o último instante. E a confiança que entrega o espírito ao Pai, como uma criança entrega o sono nos braços de quem ama. Maria, de pé ao lado da cruz, nos ensina que existem momentos na vida em que a única coisa que se pode fazer é estar presente, não resolver, não explicar, não consertar, apenas estar. Ficar de pé quando tudo desmorona ao redor, e oferecer em silêncio a dor que não cabe em nenhuma palavra. Cada mãe que já acompanhou o sofrimento de um filho entende Maria. Cada pai que já se sentiu impotente diante da dor de alguém que ama entende Maria. Cada pessoa que já ficou ao lado de alguém que sofria, sem poder fazer nada além de estar ali, entende por que João escreveu que Maria estava de pé. Porque, às vezes, ficar de pé é o maior ato de fé que existe. Ela não desceu Jesus da cruz. Não tinha como, mas ficou. E a presença dela, silenciosa e firme, foi a última expressão de amor humano que Jesus viu antes de fechar os olhos e entregar o Espírito ao Pai. Maximiliano Kolbe nos ensina que a cruz não terminou no Gólgota. Ela se estende por toda a história como um convite permanente. Cada vez que alguém se oferece no lugar de outro, cada vez que alguém renuncia a si mesmo para que outro viva, o eco da cruz ressoa de novo. O sacrifício de Cristo é único e irrepetível. Mas o amor que o motivou não se esgotou naquela sexta-feira. Continua se manifestando em vidas concretas, em decisões reais,
em momentos em que uma pessoa olha para a dor do outro e diz: eu vou no lugar dele. Kolbe não era Jesus, mas Jesus estava em Kolbe. E está em cada pessoa que ama até o fim, sem reservas, sem cálculos, sem garantia de retorno. A Sexta-feira Santa pede silêncio. Não o silêncio de quem não tem o que dizer. O silêncio de quem está diante de algo tão grande que as palavras não alcançam. Os altares estão nus. Os sinos estão mudos. A missa não é celebrada. E nesse vazio litúrgico, a cruz fala mais alto do que qualquer sermão. Amanhã será sábado, o dia mais silencioso de todos. O corpo de Jesus estará no sepulcro. Os discípulos estarão escondidos atrás de portas trancadas, com medo de serem presos. Maria estará em oração, guardando no coração tudo o que viu e viveu, como fez a vida inteira. E o mundo inteiro, sem saber, estará suspenso entre a morte e a vida, entre a sexta-feira e o domingo, entre a cruz e o túmulo vazio. O Sábado Santo é o dia em que não há nada para ver, nada para ouvir, nada para fazer. Só resta confiar. Confiar que Deus está agindo no silêncio. Confiar que a pedra será removida. Confiar que a escuridão não é o fim, mas a véspera do amanhecer. Porque a história não termina na sexta-feira. A pedra que selou o túmulo será removida. O corpo que foi envolvido em linho será encontrado ausente. As mulheres que vieram completar a unção ouvirão uma frase que mudará tudo. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Mas isso é a história do domingo. E entre a sexta-feira e o domingo existe o sábado. O dia em que a fé é testada no silêncio. O dia em que a única oração possível é a de Jesus na cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. E continue acompanhando a saga da Semana Santa, porque o Sábado Santo é o dia em que o silêncio de Deus se torna a maior prova de fé que existe. E depois do sábado, vem o amanhecer mais luminoso de toda a história.